Vamos lá, as 7 colunas da família, ou os 7 pilares da família. Primeira coluna é a coluna do relacionamento com Deus. E aqui nós temos ainda hoje todas as vezes que falamos deste assunto, nós temos praticamente que reaprender, porque é uma área que às vezes nós abrimos mão. E quando nós abrimos mão do principal, que é o relacionamento com Deus, todas as outras coisas vão comprometer a nossa família. Primeira coisa, primeira coluna que deve ter em nossa casa, é a coluna do relacionamento com Deus. Diga comigo, coluna do relacionamento com Deus. 1, 2, 3. Através do culto doméstico, através da oração particular do casal e através de uma vida em adoração, em família, na congregação. Outro dia eu falei aqui com uma igreja que existe da parte de alguns dessa geração nova. Antigamente, quando eu era menino, não existia esse discurso. Esse é um discurso novo. Eles têm aversão ao templo. O templo para eles é coisa de homem. Quem estava aqui na reunião que eu falei, no culto que eu falei, vai lembrar disso. Quando a Bíblia mostra totalmente o contrário. Quando a Bíblia mostra que um homem por nome Davi, o rei Davi, desejou fazer um templo, e aquilo foi agradável a Deus. Quem me entende, diga amém. Diga amém. Aquilo foi agradável a Deus. Salomão, ou melhor, Davi chegou a dizer, eu prefiro passar um dia na porta dos átrios do Senhor do que 1000 anos em outro lugar. Ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O próprio Jesus foi ao templo. Eu mostrei para os irmãos aqui no estudo na semana passada, que até 12 anos de idade, Jesus deve ter ido ao templo pelo menos umas 36 vezes, saindo de sua cidade para ir para o templo. Porque Levítico diz que um judeu deveria comparecer diante do Senhor em 3 vezes, pelo menos, ao ano. Ele deveria comparecer ao Senhor em 3 festas especiais. Imagine que nos dias de Jesus as famílias vinham de vários lugares para essas festas. Então Jesus deve ter comparecido várias vezes ao templo até a idade de 12 anos. Porque a Bíblia vai dizer em Lucas que o pai de Jesus tinha o costume de fazer isso, de ir ao templo. Jesus gostava tanto do templo que o pai e a mãe seguiram o seu caminho e ele ficou no templo. É interessante que ele disse, vocês não sabiam que me convinha cuidar dos negócios de meu pai. Ele relaciona os negócios do pai com o templo. Mais tarde, Jesus chega em Jerusalém, entra no templo e encontra os cambistas no templo. E Jesus diz assim, vocês não leram que esta casa será chamada casa de oração? Aí alguém pergunta, alguém diz, mas pastor, mas a igreja primitiva não tinha templos? É claro, e não podia ter mesmo. Havia perseguição. O templo foi destruído 70 anos depois da profecia de Jesus, quando ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Imagine que o templo foi destruído, mas os judeus arranjaram um jeito de se reunir. Eles criaram durante os exílios, durante o cativeiro, eles criaram as sinagogas, que eram um lugar de encontro dos judeus para adorar a Deus e para ouvir a palavra de Deus. Então, aí alguém diz assim, mas não, pastor, é porque eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você só é a igreja se tiver outro para ser a igreja com você. A própria palavra igreja, do seu original, que na transliteração para o português é eclésia, quer dizer chamados, não é chamado.
Está no plural, é chamados, é atraídos para fora. Jesus disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. Paulo disse que a igreja é um corpo, e um corpo tem vários membros. Eu estou falando isso para você entender a importância. O escritor aos Hebreus disse: não se afastem da congregação de vocês, como é o costume de alguns. A congregação exatamente não é o templo, mas é o lugar da reunião dos crentes. Mas naquela época, pastor, a igreja era em casa. E eu vi nessa pandemia alguns dizendo: não, a igreja é eu e minha família em casa. Não, não é, porque todas as igrejas que funcionavam nas casas não eram de famílias isoladas, eram dos irmãos de fé daquela região que congregavam em determinada casa. Então a igreja que estava na casa de Áquila, a igreja que estava na casa de Gaio, e assim sucessivamente. Então, para fortalecer a vida espiritual da família, é necessário que você, nós tenhamos o costume de orar em casa juntos com nossos filhos, de orar em casal e congregar. Eu fico preocupado às vezes com alguns irmãos que ficam indo de igreja em igreja. O pastor, ele já vive isso, que faz parte do ministério dele. Mas aqueles irmãos que um tempo está numa igreja, outro tempo está em outro, ele não permite que os filhos criem raízes. Então a igreja é o lugar de consolo, a igreja é o lugar de edificação. Você é edificado na igreja, no templo, na reunião com os demais. Você é edificado por um irmão que sabe mais da Bíblia do que você. Olhe como você foi edificado hoje aqui, quando a irmã Midian cantou, a irmã Cleide Damas cantou, a sua alma se alegrou. Você deu glória a Deus. Você acha isso em casa?